Olá, queridos irmãos do curso básico em teologia. Vamos lá para o nosso segundo vídeo. Estamos estudando o nosso módulo Profetas Menores. Estamos na lição de número 3, lição esta que engloba 3 profetas. Profeta Jonas, profetas Miqueias e profeta Naum. Já falamos no vídeo anterior sobre o profeta Jonas. Nesse vídeo nós estaremos falando sobre o profeta Miqueias. Tá? No nosso módulo, no nosso livro que você tem em mãos aí, ele está localizado na página 74 desse módulo que está em suas mãos, ok? Nós vamos estar então falando hoje sobre o profeta Miqueias. Quem foi o profeta Miqueias? A história de Miqueias, o ministério do profeta Miqueias e a profecia do profeta Miqueias. Eu dividi aqui um comentário, queridos, né, nos meus apontamentos aqui, dessa forma então, tá, para trazer para vocês. Se nós formos percorrendo, lendo todo o conteúdo que está no livro, nós não conseguimos colocar um resumo de tudo em um vídeo de 30 a 32 minutos, tá ok? Então, por esse motivo que nós vamos aqui dividir em 4 pontos aqui, tá? Para poder estar falando para vocês, né, sobre esse profeta, e vocês depois estudem o livro, que vocês têm esse conteúdo em mãos, e isso é importante que você estuda o livro, né? E vai fazendo as suas anotações, e vai lendo as referências, tá, que estão no livro, e eu sei que você será bem, né, bem aí enriquecido com o conteúdo desta matéria. Então nós dividimos assim: quem foi o profeta Miqueias, a história de Miqueias, o ministério do profeta Miqueias e a profecia do profeta Miqueias, tá ok? Então vamos lá, quem foi o profeta Miqueias? Miqueias, ele foi um profeta levantado por Deus para profetizar em Judá, num período importante de sua história. Tá? O profeta Miqueias também ele é o autor, né, do livro aí do Antigo Testamento que leva o seu nome. Em seu livro estão as únicas informações acerca de quem foi Miqueias na Bíblia, embora seja aí citado brevemente também por Jeremias, capítulo 26 e o versículo 18, né? Você vai ver lá. O nome Miqueias significa quem é como Jeová. Tá? Esse é o significado do nome do profeta Miqueias. Quem é como Jeová. Miqueias é um nome hebraico muito comum que pode ser soletrado de diferentes formas, né? Como Mica e Micaías. Tá, ok? A história de Miqueias. O profeta Miqueias, ele era natural de Moresete, de Judá, uma cidade de Judá. Por isso ele é designado como morastita. Se você ver lá em Miqueias capítulo 1, versículo 1, né, vai denominar ele como morastita, tá ok? E isso significa que Miqueias ele era um estrangeiro em Jerusalém, tá? Acredita-se que Moresete ficava a cerca de pouco mais de 30 quilômetros de Jerusalém, tá? É possível que Miqueias ele tenha vivido aí num ambiente rural, tá? Mas faltam aí evidências, né, para caracterizá-lo se ele era mesmo realmente um homem do campo. Mas tudo indica aí que possivelmente ele também fazia parte, né, dessa função agrícola, da agricultura, podemos dizer assim, né? Seria ele então um homem do campo. Tá? Alguns intérpretes conjecturam que Miqueias era um fazendeiro. Tá? Porém, isto é apenas uma especulação com base em certos detalhes de seu livro. Ok? Seja como for, embora ele fosse natural de uma cidade do interior, Miqueias ele estava atento às corrupções das grandes cidades de Israel e Judá. Tá? Então, mesmo que ele seja aí
um agricultor, um fazendeiro, que vivia lá nas regiões rurais, mesmo distante das cidades, mas mesmo assim ele não era um profeta ou um homem, uma pessoa que estava ausente do que estava acontecendo no reinado, né, nas grandes cidades do povo de Israel. Ele sempre estava atento a todos os acontecimentos que iam acontecendo, sim, nas grandes cidades, tá ok? O profeta Miqueias, ele foi contemporâneo do profeta Isaías, tá? Ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Muito provavelmente eles se conheceram, tá? Muito provavelmente aí profeta Isaías e o profeta Miqueias, eles se conheceram. E talvez isso possa explicar aí a clara semelhança numa pequena parte de seus textos. Tá? Se você observar Isaías capítulo 2, versículo 2 ao 4, e Miqueias capítulo 4, versículo 1 ao 3, você vai ver muita semelhança entre esses dois profetas. Tá? Pode perceber lá. Em seu livro, Miqueias ele mostra ser um habilidoso escritor. Ele organiza e alterna temas em sua narrativa com muita rapidez e capacidade. Ele também mostra grande eloquência, coragem e autoridade ao falar, idêntico ao profeta Isaías. No profeta Miqueias, no livro do profeta Miqueias, existe também algumas profecias a respeito do Messias, né? A respeito do Messias. Logo, logo nós já estaremos vendo isso aí também, tá? Então, ele, por ser contemporâneo do profeta Isaías, ele tem essa semelhança, então, não é, com o profeta Isaías na sua fala, na sua forma de profetizar, na sua coragem, na sua ousadia e na forma até mesmo de organizar, né, os seus, podemos dizer assim, os seus textos, né, a qual está inserido no seu livro. Vamos lá então, o ministério do profeta Miqueias. O profeta Miqueias, ele exerceu o seu ministério durante o reinado de Jotão, tá? Durante o reinado de Jotão, no ano de 742 a 735 a.C., no reinado de Acás, durante 735 a 715 a.C., e no reinado de Ezequias, tá? 715 a 735 a.C. Tá? Então veja que esses reis aqui, tá, seriam praticamente, não é, os mesmos por o qual Isaías também tinha passado, qual Isaías conhecia, né? Isaías também profetizou no tempo de Jotão, né, do rei Uzias, do rei Acás, e terminou com o rei Ezequias, né? Você conhece muito bem a história que está lá em Reis, que está lá em Isaías 38, aquele momento em que Ezequias adoece, né? Ele adoece e Isaías vai lá trazer uma mensagem para ele. A mensagem era de Deus para ele, para Ezequias era: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ezequias vira para a parede, chora, né? E o Senhor então volta, diz para Isaías: vai lá e diga para ele agora que ele vai viver mais 15 anos, né, de vida. Isaías então chega lá e fala: olha, o Senhor mandou-te dizer que tu terás mais 15 anos de vida. O Senhor ouviu a tua oração. Ezequias diz ali a Bíblia, naquele capítulo, que ele então ficou um pouco confuso, porque o profeta entrou e disse que ele ia morrer e não ia viver, né? E depois entra e diz que ele vai viver mais 15 anos. Mesmo ele não tendo, né, percebido, eu acredito, na oração que ele fez, mas mesmo assim ele ficou com dúvida, né, a respeito dessa atitude do profeta. Porque a Bíblia diz que Isaías não tinha nem saído do portão quando Deus manda ele retornar lá e dizer que acrescentaria mais 15 anos. Então o que Ezequias vai fazer? Ezequias vai dizer para Isaías: olha, eu quero um sinal, né? Eu quero um sinal de que a palavra de Deus na tua boca é verdade, né? E Isaías diz: pode pedir, qual sinal você quer? E Ezequias então disse para ele: quero que o relógio de Acás, né, volte
10 graus atrás. Então Ezequias cita aqui o relógio de Acás, que é esse rei que nós acabamos de citar aqui, Jotão, Acás, né, e Ezequias. Então ele cita Acás, eu quero que o relógio de Acás, ou seja, o relógio de Acás, né, era a própria sombra, né, do sol ali, a sombra, né, que tinha que voltar, tá, 10 graus atrás. Acás, ele havia construído esse relógio, né, baseado pelo sol, tá? Não sabemos dizer especificamente como ele construiu esse relógio, não sei, né? Mas eu acredito que seja mais ou menos, só para tu ter uma ideia, né? Claro que não, e não vem ao caso, mas só para tu ter uma ideia. O meu pai, quando nós trabalhávamos na roça, ele tinha esse modo como no interior nós não tínhamos relógio, então ele tinha esse modo de se localizar pelo sol. O que ele fazia? Nós íamos para a roça, então ele cortava um pedaço de madeira, mais ou menos de 1 metro, e ele colocava, né, furava o chão e colocava esse pedaço de madeira de 1 metro fincado no chão, né, bem ereto para cima, e nós começávamos a trabalhar. Então o sol ele ia subindo e a sombra daquela madeira ela vinha encurtando. Então quando estava chegando bem no pé a sombra, né, daquela madeira, indicava que o sol estava bem em cima, entendeu? Então a sombra estava bem no pé da madeira. Então ali ele sabia que era meio-dia. E por incrível que pareça, querido, né? Por incrível que pareça, quando íamos, né, se pegasse o relógio para ver, seria exatamente aquele horário. Claro que errava ali por alguns minutos, mas muito pouco, mas era justamente aquele horário. Eu acredito então que Acás foi mais ou menos por aí que ele inventou esse relógio que ficou conhecido como relógio de Acás, não é? Que o sol então ele ia e a sombra ela vinha diminuindo e pela sombra ele conseguiria localizar qual era o tempo certo que eles estavam. E foi aí justamente que Ezequias disse: olha, eu quero que o relógio de Acás volte 10 graus, ou seja, o sol então teria que retroceder 10 graus atrás, como sinal de que era Deus que estava mandando o profeta trazer aquela mensagem para ele. Tá? Então fica aí assim, entendido. Miqueias ele profetizou também nesse período desses 3 reis, desses 3 reinados, Jotão, Acás e Ezequias. Tá? Miqueias ele dirigiu a sua mensagem tanto ao reino do sul quanto ao reino do norte, ok? Por isto a sua profecia contempla aí as cidades de Jerusalém, né, de Judá, que é a capital de Judá, e também Samaria, que é a capital de Israel. Nós sabemos, já falamos aqui algumas vezes, que nessa época o reino ele estava dividido. O reino, né, a nação de Israel estava dividida em duas nações, podemos dizer assim. Reino do Sul, que era, né, Judá, composta ali pela sua capital Jerusalém, e o Reino do Norte, que eram as 10 tribos, né? As 10 tribos compostas ali pela sua capital Samaria, tá, ok? Samaria. E Miqueias ele profetizou nesses 2 reinos, tá? Nesses 2 reinos ele profetizou, ele atuou como profeta. No tempo do ministério do profeta Miqueias, havia um grande contraste social. A classe rica dos poderosos oprimia e explorava os pobres, que muitas vezes viviam na linha da miséria. Os grandes proprietários de terras ali, eles contavam com o apoio dos políticos e religiosos corruptos de Israel para obter vantagens sobre os que nada tinham. Tá? Então o resultado disso é que toda a nação tornou-se moralmente corrompida. Isso você vai ver lá em Miqueias, no capítulo 2, do versículo 1 ao 5, capítulo 3, do versículo 6 ao 9, né? E você vai ver então essas referências aí. Tá? Então ele profetiza justamente condenando essas práticas, tá? Condenando essas práticas.
E quando nós observamos, querido, para os nossos dias de hoje, nós não estamos muito diferente disso, né? A gente vê que a semelhança, né, da atitude desses homens, desses reis, né, dessa época dos profetas, a atitude que eles tomavam, os poderosos, né, os ricos, sempre oprimindo os pobres, né, isso já vem de muito tempo. E nós ainda vivemos essa prática, por incrível que pareça. Nós vemos também na Bíblia Tiago falando sobre isso, né, da classe rica oprimindo os pobres. Na época dos apóstolos já existia isso também. Tá? E é uma prática que Deus condena. Eu sempre digo que Deus condena essa prática, porque eu entendo, querido, que Deus, quando Ele te dá algo, quando Deus te dá uma vida próspera, claro que é para você desfrutar do bom e do melhor, mas sempre você também terá que ter os olhos voltados para o próximo. Tudo se resume a isso: amarás o Senhor teu Deus como a ti mesmo e o teu próximo, ou melhor dizendo, perdão, amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças e o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o teu próximo, você vai, né, ajudá-lo naquilo que for preciso. Paulo, ele falou muito em suas cartas quando ele disse assim, para que nós ajudamos os necessitados, principalmente os domésticos na fé, não encolhemos a mão para ajudar alguém que necessita, alguém que precisa. Tá, querido? Então, fica essa lição para nós. Então, isso sempre foi o objetivo, né, de Deus, a visão de Deus. Deus, então, quando nos dá algo, é para nós desfrutarmos, sim, mas também termos a visão voltada para o próximo. Né? Exemplo nós temos na Bíblia de José. Deus planejou tudo aquilo para José, para ele chegar no governo do Egito. Para quê? Para ele desfrutar só ele ali juntamente com a esposa, filhos? Não. Deus projetou tudo aquilo para quê? Para que ele pudesse, né, cuidar da sua família, do seu povo, da sua nação. Então, quando Deus nos dá algo, sempre temos que ter a visão, né, também de ajudar o necessitado, de ajudar o próximo. Tá ok, querido? Sempre termos a mão aberta. Então, aprenda essa lição, tá? Aprenda essa lição. Inclusive, quando nós olhamos para Lucas, né? Lá tem um episódio, uma parábola contada para Jesus, né? De um certo rico que sempre fazia vista grossa para um mendigo chamado Lázaro que estava à sua porta, né? Sempre fazia vista grossa. E quando ele morreu, Lázaro também, eles foram para lugares diferentes. O rico foi para o Hades e Lázaro foi para o seio de Abraão. E a discussão entre Abraão e o rico lá, os irmãos vê que gira em torno disso. Abraão vai dizer: olha, lembra-te que lá na terra você teve toda a abundância possível de riquezas que você podia ter. Mas Lázaro, né, não teve nada, ele foi pobre. Né? E ali o rico sempre passava. Jesus destacou muito bem isso, que o rico sempre passava e não fazia caso do pobre que estava ali. Querido, isso é sério, tá? Isso é sério. Então esta era o cenário, este era o cenário no momento do ministério do profeta Miqueias. Os ricos oprimindo os pobres, os poderosos oprimindo, né, aqueles que não tinham condições, tá, de se sobreviver. Então, alguns estudiosos sugerem que o profeta Miqueias ele exerceu seu ministério entre as classes mais humildes da nação, enquanto Isaías profetizava em Jerusalém, mas é difícil delimitar sua atuação nesse sentido. A cidade de Jerusalém muitas vezes foi o centro de sua mensagem, né? Então o profeta ele denunciou os mais poderosos do reino. Tá? Eu acredito então que Miqueias, né? Tanto Miqueias quanto Isaías, eles tinham sim, não é? Esses encontros lá de vez em quando. Eu acredito, né? Porque se nós olharmos para o seu livro, nós vamos ver que muitas vezes as suas profecias eram direcionadas a Jerusalém.
né, lá em Jerusalém, onde também estava o profeta Isaías, ok? A profecia do profeta Miqueias foi num contexto de desigualdade e corrupção que Deus levantou o profeta Miqueias para anunciar juízo sobre Israel, conclamar o arrependimento em Judá e apontar para a esperança, né, num tempo de crise. Então o profeta Miqueias trouxe palavra de juízo ao anunciar que Deus usaria a Síria como instrumento de julgamento contra o seu povo pecador. Tá? Tal como o profeta Miqueias profetizou, né, os assírios marcharam ali contra Samaria e a destruíram lá no ano de 722 a.C. Esse episódio está relatado no segundo livro dos Reis, o capítulo 17, versículo 1 ao 6. Os assírios, sob a liderança ali do rei Senaqueribe, também avançaram contra Judá, chegando até o portão de Jerusalém. Isso está em Miqueias 1, 8 e 16. Mas durante o cerco à cidade de Jerusalém, o rei Ezequias se arrependeu e Deus teve misericórdia de seu povo, fazendo com que o exército da Síria ali recuasse. Isso também está em Jeremias capítulo 6, versículo 18 e 19. Né? Então, o rei Senaqueribe, conforme Miqueias havia profetizado, né, que ele viria para destruir a nação de Israel, isso aconteceu como Miqueias havia profetizado, porque ele veio destruindo, já tomando todas as 10 tribos lá do povo de Israel, e diz a Bíblia que chegou até Jerusalém também para oprimir Jerusalém. Mas quem estava no reinado de Jerusalém nessa época era Ezequias. E Ezequias então se arrependeu ao Senhor, né, se converteu ao Senhor e foi orar, buscar o Senhor. Você lembra daquele episódio, daquela história em que a Bíblia diz que Ezequias vai pegar a carta de Senaqueribe, vai levar até o altar e vai apresentar ao Senhor essa carta, né, de Senaqueribe. Isaías entra justamente no momento em que Ezequias estava orando. Isaías entra e profetiza para Ezequias: contra esta peleja não tereis que pelejar, verás o livramento do Senhor. Né? E no outro dia de manhã havia 185 mil assírios, se não me faz memória, mortos, né? Porque o anjo do Senhor pelejou por eles. Okay? Então foi nesse cenário, tá, que Miqueias também profetizou, presenciou todas essas coisas acontecidas, não é? Todas essas coisas acontecidas. Ok, querido? A profecia do profeta Miqueias também serviu para preparar os judeus para o exílio babilônico. O profeta falou acerca da restauração futura de um remanescente de Judá, mediante a misericórdia e a graça de Deus. Então, apesar do julgamento divino por causa de seu pecado, o povo da aliança seria libertado, restaurado e abençoado. Mas o cumprimento pleno da profecia de Miqueias sobre um tempo de restauração, libertação e paz é alcançado somente em Cristo Jesus. Então, Miqueias, ele profetizou, né, lá, como nós já falamos aqui, juízo. Isso aconteceu por intermédio de Senaqueribe, né, e profetizou também esperança e restauração, né. Aconteceu em partes, né, outra parte será cumprida de uma maneira total só no reino milenar de Cristo, quando Cristo vir trazer paz justamente completa, principalmente para o povo de Israel, que estará em guerra quando Cristo voltar. Ok, querido? Miqueias profetizou que a casa de Davi seria erguida mais uma vez depois do cativeiro e reinaria sobre o mundo inteiro, trazendo paz para o povo de Deus. Então, esses acontecimentos tiveram início na primeira vinda de Jesus Cristo e alcançará a sua completude com o seu retorno. Veja só como é especificada a profecia de Miqueias, não é? Olha, no versículo 1 ao 6 do capítulo 5, né, ele profetizou que a casa de Davi, tá, seria erguida mais uma vez depois do cativeiro, tá, e reinaria sobre o mundo inteiro.
tá? Trazendo paz para o povo de Deus. Então, o cumprimento total dessa profecia de Miqueias se dará justamente quando Cristo voltar e implantar o seu reino milenar na terra, né? Onde novamente a casa de Davi. Talvez você me pergunte, mas como, pastor? Não é Cristo que vai reinar? Sim, querido. Mas Cristo, ele é o quê? Como a Bíblia, né, cataloga Cristo? Como o filho de Davi, a raiz de Jessé, aquele que herdou o trono de Davi. É a profecia que Deus disse, né, para Davi lá, que do trono dele nunca faltaria rei. E nunca faltou. Né? E lá, quando o anjo visita Maria, o anjo Gabriel visita Maria, o anjo ele fala para Maria, né, que Deus daria para aquele menino o trono de Davi. Ele sentaria sobre o trono de Davi e reinaria eternamente para sempre, né? Então isso vai acontecer justamente quando Cristo retornar na face da terra, né? Libertará Israel da mão do anticristo e todas as nações que estarão guerreando contra ele, e ali implantará então seu reino e reinará sobre ele, ok? Então estudamos aqui, querido, o profeta Miqueias. É bem verdade, eu volto a repetir, que os nossos vídeos eles têm pouca duração, são de 30 minutos, passado quando muito 2 minutos, não dá para a gente trazer uma mensagem ou um estudo bem detalhado, não é? Bem detalhado, tá ok? Mas você tem o conteúdo nas mãos. Volto a repetir, estude, veja as referências, né? Tá? Compare, faça comparações para que você compreenda, entenda, tá ok? Se nós estivéssemos na aula presencial, não teríamos também tempo para trazer um estudo completo sobre 3 profetas, né? A terceira lição, ela engloba esses 3 profetas, como que nós, em uma aula presencial, traríamos, né, um conteúdo bem vasto aqui, de 3 profetas, num período de 1h30 de aula, né? Não teríamos condições, tá? O vídeo ainda está ficando até mais completo do que se nós tivéssemos na aula presencial, mas isso vale se você assistir, se você acompanhar, se você estudar. É a tua atitude, querido, que vai fazer com que você adquira conhecimentos mais e mais na palavra do Senhor. É a tua atitude que você vai tomar em relação a isso. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, a tua vida e a tua família e o teu ministério em nome de Jesus. No próximo vídeo estaremos falando sobre o profeta Naum. Até o próximo vídeo, então, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus.